Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto de manipulação de strings. É um assunto importante para programação visual, para validar, para verificar, para tratar entradas do usuário. Então, é um assunto importantíssimo para qualquer programa que trabalhe com interfaces dos visuais e até programas que não trabalham com esse tipo de interface. É um assunto importantíssimo para a programação de forma geral. O que é um string aí? Vamos relembrar aí. Já tem alguns cursos aí. Na aula de Python, vocês devem ter visto strings, em Java, em C, vocês viram strings, em Java, vocês viram strings, e C Sharp, nós também temos esse tópico para abordar. Então, na programação de computadores, de uma forma geral, uma string é uma cadeia de caracteres, uma sequência de letras, né? Caracteres a gente entende como letras no universo da computação, geralmente utilizada para representar palavras, frases e textos de um programa, tá? Ah, então vamos lá. Trabalhar com string em C Sharp é muito tranquilo, né? Para quem já teve programação orientada a objetos, programação 2 em Java, os dois são muito parecidos no tratamento das strings, dos textos. Então vamos lá, como é que a gente concatena um texto? A palavra concatenar, ela é utilizada quando quando nós precisamos juntar um texto ao outro, quando nós precisamos somar, entre aspas, os textos, né? Não é somar, porque ele faz simplesmente a junção de um texto ao outro. Essa junção a gente chama de concatenar. Então vamos lá. Tem uma string chamada título, por exemplo, e aí eu coloquei igual a um texto Hélio mais um texto E mais um texto Ferreira. Então, o mais é o operador de concatenação, que junta palavras e textos. Nós também podemos concatenar inteiros, floats, os tipos mais, a gente consegue juntar, né? Então, observa aqui, o messagebox.show é um recurso que a gente viu nas aulas anteriores. Ele manda uma caixa de mensagem para o usuário. E eu juntei, a idade atual é mais a idade. Então, ele vai juntar o texto com o valor da variável idade. Então, ele vai apresentar para o usuário, a idade atual é 18. Aqui ele não faz, você não precisa fazer, né, uma conversão, né, colocar ponto to string ou usar o convert ponto to string, né? De inteiro para string ele faz automático. Melhor do que concatenar. Concatenar, para quem já tem alguma experiência em programação, é uma tarefa que dá nos nervos. Como assim dá nos nervos? Você tem que ser bem detalhista, você tem que observar muito bem onde começa, onde termina, e é muito fácil de se perder. Então, o C Sharp ele traz um recurso para nós, ele parece um pouco com o recurso da linguagem C, aqueles no printf, porcentagem D, porcentagem I, porcentagem F, e é um recurso que torna muito mais fácil você concatenar e juntar textos. Então, observa aqui. String nome igual a... Acho que eu pulei. Não. String nome igual a Ana Paula. Idade igual a 42. E string x vai ser igual. Olha que bacana. Aqui no meu string format, eu estou colocando entre chaves uma sequência de números. Ele começa sempre em zero e ele vai sequencialmente de acordo com os valores que eu quero substituir. Então, se eu observar aqui, está entre chaves o zero. O que significa? Que no lugar dessas chaves e o zero, ele vai substituir por isso aqui, pelo valor dessa variável, tá? E a chaves vai desaparecer. É importante isso, a chaves ela não permanece.
ela some. Então, todo esse conjunto aqui é substituído pelo valor da variável. Aí eu vou na sequência. A idade é... E eu tenho aqui o número 1. Então, ele vai pegar a primeira variável. Começa do zero. Contou a variável 0, variável 1. Então, ele vai pegar o valor da idade e vai jogar aqui. Fica muito mais fácil de ler e de compreender, né? Você consegue, do que colocar um monte de sinal de mais e concatenando daquela maneira. Então, esse recurso aqui, ele dá um up aí no entendimento dos códigos, porque fica muito mais fácil de entender, e aí, consequentemente, você vai ter aí manutenção de software mais fácil, a elaboração da sua lógica vai ficar mais fácil também de compreender o que você fez. Mesmo exemplo aqui, né? Uma variável nome, a idade, olá, o nome, eu substitui na posição do zero, e a idade ele substitui na posição do entre chaves e o i aqui. O i não, isso aqui é um 1. Parece um i, mas é um 1, tá? E aí eu mando uma mensagem com esse valor. Tá. Substring. É um método, e esse método ele é utilizado para retornar partes de uma string, partes de um texto. Então, observe o seguinte, inicia a partir de um determinado número de caracteres e vai até um limite n. Então, vamos lá, ele vai iniciar, observe aqui, joguei na variável nome o meu nome, e coloquei aqui no sobrenome o seguinte, sobrenome vai ser igual nome, que é essa variável, é um objeto string, nome.substring. Esse substring aqui, o que, que ele vai fazer? Ele, a partir do caractere 6 até o caractere, ele vai pegar 10 caracteres, né? No máximo aqui 10 caracteres. Então, observe o seguinte, vamos lá. O caractere 6, esse aqui é o... Vamos ver se... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir do 6, então, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do 6, ele vai pegar mais 10 caracteres. Atentar aqui que ele começa do 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. O 5, o quinto caractere aqui é esse espaço em branco. O sexto é a letra E. Então, a partir da letra E, ele vai pegar no máximo mais 10 caracteres. Não tem problema se ultrapassar, tá? Ele vai pegar até o limite. Então, o que, que vai retornar aqui, né? Esperidião é o que ele retorna. Se nós prestarmos atenção aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem 10. Então, tá vendo que tem uma a mais aqui, mas não tem problema, ele não dá erro. Você pode colocar a mais, que ele pega no máximo até essa quantidade de caracteres aqui. Contei certo ou contei errado? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já me perdi de novo. 3, 6. Tem 10. Tem 10 certinho. certinho. Método index of. Como é que funciona esse método? Ele é utilizado para localizar uma determinada palavra dentro de uma string. Então, observa aqui, uma palavra, uma sequência de caracteres, enfim, né? Este método retorna a posição da string desejada. Caso a string não seja encontrada, será retornado -1. Então, olha só esse exemplo aqui. Nome, string nome, igual meu nome, beleza. Int posição. Onde é que está a posição do esperidião aqui dentro? Então, a gente está em que posição? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que ele vai retornar aqui, a posição que ele vai retornar aqui, é o número 6. Vamos supor que eu escrevi errado aqui, né? O E, em vez do S, eu coloquei X. Ele não vai encontrar esse padrão aqui dentro dessa string. Se ele não encontrar o padrão, ele vai simplesmente retornar -1. Tá? Não encontrou o padrão, -1 que ele retorna como resultado. Esses daqui são extremamente utilizados.
Existem vários sistemas que passam todos os caracteres para maiúsculo, tem vários sistemas que passam para minúsculo. É mais comum nós vermos aí nesses sistemas comerciais, né, lojas, de forma geral, a gente vê tudo cadastrado em letra maiúscula, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente passa os caracteres para letra maiúscula utilizando o C#? É bem tranquilo. Então, observa aqui, string nome igual a Maurício. E olha só, nome é igual a nome.toUpper. Observa que eu vou substituir o valor da variável nome. O variável nome tinha esse valor aqui. O novo valor da variável nome vai ser igual a isso aqui, toUpper. Então, ele vai passar todas as letras disso aqui para maiúsculo. Aí eu mostrei só uma mensagem para vocês verem como é que ele funciona. E existe também o toLower. O toLower ele vai colocar tudo para minúsculo. Então, ele funciona do mesmo jeito. Olha que aqui é até uma sequência de um programa. Então, nome igual a nome.toLower. Então, passou isso aqui para minúsculo. Armazenei na variável nome. E já mostrei o valor da variável nome. Observe que como isso aqui é uma sequência, né, o texto que está aqui dentro da variável nome é Maurício, só que está todo com todas as letras em maiúsculo. E aí eu passo to lower para todas elas em minúsculo. E aí mostro o resultado para o usuário, só para vocês verem o que acontece. Isso aqui é bem bacana, né? As funções starts with e ends with verificam se a string começa ou termina com uma determinada palavra ou caractere. Essas funções retornam um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, observa aqui. String, arquivo, coloquei lá l.dll. Aí vamos lá, meti um if aqui, fazer um teste. Arquivo, ponto. A minha string, o meu objeto string, ponto. Vou acessar o método starts with, começa com Hélio, né? Então, ele manda a mensagem. Termina com, né? Ends with. Então, vai pegar a minha instância da minha string e vai acessar o método ends with. Se essa string terminar com .dll, ele manda uma mensagem, é uma DLL. Trim start, trim end e trim. Essas três funções são fundamentais. Gente, um grande problema que nós temos no desenvolvimento de software comercial é o usuário, né? E principalmente se o usuário tiver muito tempo ocioso. Porque o usuário sempre trola as entradas. Então, é até um dos motivos de a gente sempre mostrar, em todas as linguagens que vocês vão aprender, sempre é mostrado como é que manipula as strings. Justamente pelo fato de que, quando se mexe com strings, né, com entrada de dados, o usuário vai lá, digita alguma coisa, sempre existe a possibilidade do usuário trollar, do usuário brincar com alguma coisa. Essas três funções aqui te ajudam um pouco com relação a isso. Então, vamos lá. As funções de trim servem para remover espaços em branco das strings. A função trim start remove o espaço em branco do início da string. A função trim end vai fazer o contrário, remove os espaços em branco no final da string. E a trim, ele é flex. A trim vai remover espaços em branco tanto do começo quanto do final. Você pode ter espaço no final ou no começo, o trim remove. Claro que não são só essas três funções que vão salvar você do usuário, né, com vontade de fazer coisa errada no seu sistema, mas já dá uma ajudada. Então, observa aqui, né? Vamos supor que esse dado nome vem de uma caixa de texto. Eu coloquei aqui txt1 nome.text, isso aqui é o texto que veio de lá. O que aconteceu aqui? O usuário, né, trollou no nome dele. Colocou o nome, né, colocou espaço atrás, colocou espaço depois, né? A gente não vai gravar isso no banco de dados, né? Não pode. Então, o que a gente vai fazer? Né? Nome.trimEnd. O trimEnd remove espaços ao final, né? Então, todos os espaços que foram removidos. Então, quando eu mandar a mensagem, isso aqui foi removido.
Na sequência, trim.start. Eu vou remover os caracteres em branco do começo. E aí, por fim, é só para demonstração, porque já removeu da esquerda, já removeu do começo e do fim, tem o trim. Né? Poderia ter usado só, em vez de usar todos esses, usava só o trim, porque o trim ele remove da esquerda e remove da direita. Remove o espaço em branco. Ajuda, mas se o usuário for perspicaz, ele vai conseguir bagunçar ainda. Porque o que ele pode fazer? Ele escreve, por exemplo, mal, aperta um monte de espaço, escreve iricio. Ele pode fazer. Né? Mas isso aqui já dá uma pequena ajudada aí no problema. Às vezes também, coleta de dados de algum equipamento, isso aqui pode dar uma auxiliada também. Às vezes vem um monte de espaço em branco no começo da linha, você consegue remover. Espaço em branco no final da linha, você consegue remover. Vai ter uma aula que a gente vai trabalhar aqui com a porta serial. Eu vou demonstrar para vocês como é que faz para ler dado da porta serial usando o C Sharp. Né? A porta serial é usar o USB ou aquele serial antigo lá, o DB25, DB9 da vida. A DB9, que é o serial, né? Dá para usar também. E aí dá para usar essas funções de string para remover esses espaços se vierem. Isso aqui é legal. Pad left, pad right. A função pad left e pad right serve para preencher uma string à esquerda ou à direita com um caractere específico. Então, observa aqui. String nome igual a Hélio. Beleza? Nome vai ser igual a nome, ponto, pad right. O que eu coloquei aqui? 10. O que significa esse 10? Que a minha string terá que ter 10 caracteres. Não importa. Não existindo esses 10 caracteres, ele vai fazer um pad right. Ele vai acrescentar um caractere específico à direita. E eu coloquei aqui o sinal, esse símbolo de underscore. Né, E aí, o que aconteceu? O L tem só 5 letras, ele preencheu o resto com essas letras aqui. Talvez o próximo exemplo seja um pouquinho mais interessante. Ó, string código igual a 1, 2, 3. Beleza. Código igual a código.padleft 6. O que eu quero dizer? O meu código tem que ter 6 caracteres. Não tem 6 caracteres, preenche à esquerda com 0. Aí vai ficar 0, 0, 0, 1, 2, 3. Eu preenchi com 0 os caracteres à esquerda. E aí tem que dar 6 caracteres. Por que ele colocou 3? Porque o meu texto tinha 1, 2, 3, já tinha 3 caracteres. O texto deveria ter 6 caracteres e eu vou preencher o resto com 0. Isso aqui é bem mais utilizado aí, né? Número de matrículas, você pode fazer dessa maneira aqui, tá? O split também salva a pele em alguns problemas. Então, olha lá, o split serve para quebrar uma string em uma rede de strings de acordo com um separador. Ao contrário da função split, a função join concatena uma array de uma string inserindo um separador. Nossa, é maravilhoso. Esses dois juntos são fantásticos. Ó. Então, observa aqui. String linha. Eu coloquei igual Hélio, vírgula, engenheiro, vírgula, professor. Beleza. Isso aqui é somente uma string. Eu quero separar isso. Quero separar isso, disso e disso. Eu percebo que eu tenho um caractere separador aqui, que é a minha vírgula. Eu estou usando a vírgula para separar. Se eu tenho esse caractere separador, o que eu posso fazer? Eu posso usar o split. Observa aqui. O meu split ele sempre vai me retornar um vetor. Tá? Sempre vai me retornar um vetor. Então, olha lá, string é um vetor campus, é um vetor do tipo string. Vai ser igual linha.split, vírgula. Então, o que ele vai fazer? Na primeira posição dessa string campus, ele vai começar a colocar essa letra, vai colocar esse texto aqui. Encontrou a vírgula? O resto, depois, ele vai colocar o próximo texto. Encontrou a vírgula? O resto, depois, ele coloca o próximo texto. Tá? Então, vai ficar um vetor de 3 posições. E na posição 0 ele guarda L, na posição 1 ele guarda dinheiro, na posição 2 ele guarda
professor. E aí eu separei o meu texto num vetor. Tá? Eu quero mostrar, por exemplo, campos na posição 0. O meu vetor na posição 0, ele vai escrever somente L. E ao contrário, também nós podemos fazer. Então, olha só. String linha nova vai ser igual string.join. Linha... olha só como vai funcionar. Isso aqui vai ser uma nova string, vai ser o seguinte. String.join. Então, ele vai juntar as posições do meu vetor campo e essa junção terá um separador de ponto e vírgula. Então, ele vai escrever Hélio, ponto e vírgula, engenheiro, ponto e vírgula, professor, ponto e vírgula. Tá? Então, ele vai escrever dessa maneira. Então, consigo juntar novamente o meu array, meu vetor. Isso aqui é o string format, né, que eu mostrei para você, entidade igual. String teste, string.format. Vou colocar então aqui a posição 0, variável 0. Aqui, ponto. E eu mostro a mensagem com o valor do meu novo texto. Vou colocar o 17 aqui, né? É isso que esse trecho apresenta. Letra por letra. Se eu quiser passar em um texto letra por letra, como é que eu posso fazer? Observa aqui, string nome igual a Hélio. O for each é uma estrutura de repetição. E nessa estrutura de repetição, olha o que ele vai fazer. Cada letra é um char. É um tipo de dado do tipo char. Então, olha só. Para cada char que compõe o meu, o meu, minha string, ele vai fazer. Então, essa estrutura de repetição ele passa por todas as letras de qualquer string. Pode ter aqui 5 caracteres, pode ter 5 milhões de caracteres. Ele vai passar aqui nessa estrutura de repetição por todas as letras. Então, cada vez que ele passar por essa estrutura, a variável letra tem uma letra do meu texto da string. E é sequencial. Então, ele vai mandar uma mensagem com H, depois com o E, depois com o L, depois com I e depois com O. E ele finaliza essa estrutura de repetição automaticamente. Tá? Você não precisa se preocupar. Que isso aqui é automático. Ele faz para cada letra dentro da string nome. Sequências de escape de cadeia de caracteres. Então, todos aqueles escapes, eles têm, né? O barra N, o barra T, que eu não coloquei, barra B, todos eles funcionam no C Sharp. Ele dá suporte para esses caracteres.